A partitura estava ali, sobre o piano que não era tocado há 8 anos, Luar de Beethoven, com manchas de lágrimas frescas. Mas naquela casa, ninguém sabia tocar piano. Ninguém, exceto o avô, que já não lembrava nem o próprio nome. Ricardo Albuquerque tinha 52 anos e uma fortuna que havia construído, erguendo edifícios em 40 países. Construtor Albuquerque, um dos nomes mais respeitados na construção de toda a América Latina. Mas naquela manhã, parado frente à mesa de jacarandá do seu escritório, no 32º andar, com vista para toda São Paulo, Ricardo não pensava em contratos nem em licitações. Pensava em uma ligação que havia recebido 3 horas antes. Seu avô tinha tentado sair de casa de novo, às 4 da manhã, descalço, de pijama. A enfermeira noturna o encontrou no jardim, chorando, dizendo que tinha que chegar a tempo para o concerto, que os alunos o estavam esperando, que ele nunca chegava atrasado. Não havia concerto, não havia alunos. Apenas um homem de 82 anos cujo cérebro havia esquecido os últimos 7 anos de sua vida. Demência vascular, haviam dito os doutores, degenerativa, irreversível, as palavras que os médicos usam quando já não tem mais nada a oferecer. Se você já sentiu alguma vez que o mundo está te tirando alguém pedaço por pedaço e não pode fazer nada para detê-lo, então já sabe por que Ricardo fechou os olhos naquele momento, porque dói. Dói de uma maneira que o dinheiro não pode comprar e os edifícios não podem cobrir. Maestro Eduardo Albuquerque, assim o chamavam. Não vô, não, senhor Albuquerque. Maestro, 50 anos de carreira como pianista clássico, professor do Conservatório Nacional durante 30 anos, 300 alunos que passaram por suas mãos, recitais no Teatro Municipal, no Teatro Amazonas, na Sala São Paulo em 1985, mas isso foi antes que as palavras começassem a escapar de sua boca como água entre os dedos, antes que deixasse de reconhecer a própria família, antes que suas mãos, aquelas mãos que haviam tocado para presidentes e embaixadores, esquecessem como se mover sobre as teclas. 8 anos sem tocar uma única nota. Ricardo desligou o telefone com sua assistente e tomou uma decisão. Precisava de ajuda. Ajuda real. A enfermeira noturna estava fazendo o que podia, mas não era suficiente. Seu avô precisava de alguém durante o dia, alguém que pudesse estar ali quando a confusão chegasse, quando as lembranças falsas o arrastassem para um passado que já não existia. 3 dias depois, Ana Oliveira tocou a campainha da residência Albuquerque às 7 da manhã. 46 anos, cabelo recolhido em uma trança impecável. Uniforme azul marinho planchado com uma precisão que falava de disciplina. E em seus olhos, algo que Ricardo não soube identificar naquele momento. Algo que parecia tristeza antiga. Tristeza que já havia feito as pazes com a dor. A agência a havia recomendado. 15 anos de experiência, referências impecáveis, especializada em cuidado de adultos maiores. Ricardo a entrevistou na sala, junto ao piano de cauda preto, que levava anos coberto com um lençol branco. Tem experiência com pacientes com demência? Perguntou Ricardo. Direto, porque não tinha tempo para rodeios. Ana assentiu. Meu pai, Alzheimer, faleceu há 4 anos. Ricardo viu algo cruzar por seu rosto. Um fantasma, mas tão rápido que quase o imaginou. E isso não te incomoda? Perguntou. Trabalhar com alguém que tem a mesma condição? Ana o olhou diretamente. Ao contrário, é exatamente por isso que estou aqui. Ricardo não entendeu a resposta naquele momento, mas a contratou de todas as formas, porque havia algo na forma em que Ana falava, na firmeza tranquila de sua voz, que lhe dizia que esta mulher sabia exatamente em que terreno estava pisando. No primeiro dia, Ana conheceu o maestro Eduardo.
Ele estava sentado em sua cadeira junto à janela do escritório, olhando o jardim com olhos que pareciam ver algo que ninguém mais podia ver. Tinha o cabelo completamente branco, penteado para trás, e as mãos descansando sobre o braço da cadeira, quietas, como se tivessem esquecido que alguma vez tiveram um propósito. "Bom dia, maestro", disse Ana, aproximando-se devagar. Eduardo a olhou. Por um segundo, seus olhos pareceram focar, mas então, nada. Apenas o vazio de alguém que está ali, mas não está. "Já chegaram os alunos?", perguntou, com voz rouca. "Não, maestro, hoje não tem aula." "Sempre tem aula", respondeu. Irritado, "Sempre. Tenho que me preparar." E tentou se levantar, mas suas pernas não responderam como ele esperava. Ana o segurou com suavidade, sem forçar, apenas guiando. "Claro, maestro, mas antes, vamos tomar café da manhã. Os alunos podem esperar um pouco." E assim, com a paciência de alguém que já havia caminhado esse caminho antes, Ana começou a cuidar de um homem que não sabia quem era ela, que não sabia quem era ele mesmo. Durante as primeiras 2 semanas, Ana seguiu a rotina: café da manhã às 8, medicamentos às 9, passeio pelo jardim às 10, almoço à 1, sesta às 2. Tudo medido, tudo controlado, tudo pensado para que Eduardo tivesse a menor quantidade de confusão possível. Mas havia algo que Ana notou desde o primeiro dia, algo que ninguém mais havia visto. No escritório, coberto com um lençol branco como se fosse um cadáver, havia um piano de cauda, um Essenfelder, modelo D, um dos melhores pianos do mundo, e estava ali, em silêncio, acumulando poeira como se nunca tivesse sido importante. Um dia, enquanto limpava o escritório, Ana levantou o lençol, só um pouco, o suficiente para ver as teclas, brancas e pretas, perfeitamente alinhadas, esperando. E então viu algo mais. Sobre o piano, meio escondida entre partituras velhas, havia uma fotografia emoldurada. Ana a pegou com cuidado. Era uma imagem em branco e preto, tirada em um teatro enorme. Um homem jovem, de terno preto, inclinando-se perante uma plateia de pé. A placa atrás dele dizia: Sala São Paulo, 1985. O homem da fotografia era Eduardo, mas não o Eduardo de agora. Era o Eduardo de antes, o que tinha fogo nos olhos, o que fazia chorar a gente com Chopin. Ana olhou a fotografia, depois olhou para a janela, onde Eduardo estava sentado, perdido em seu próprio mundo, e tomou uma decisão. Naquela noite, antes de ir embora, Ana perguntou à enfermeira noturna: "O senhor Eduardo ainda tem momentos de clareza?" A enfermeira negou com a cabeça. "Faz 3 anos que não. Às vezes diz palavras soltas, às vezes chora sem razão. Mas reconhecer alguém, entender onde está, não, isso já não acontece." Ana assentiu, mas não disse mais nada. No dia seguinte, Ana chegou 1 hora mais cedo, às 6 da manhã. A casa ainda exalava o aroma do café fresco feito na noite anterior. As cortinas, fechadas, a luz do amanhecer mal se infiltrava pelas janelas, projetando sombras longas no piso de mármore. Ninguém a viu entrar no estúdio. Ninguém a viu caminhar lentamente em direção ao piano, como se estivesse adentrando um templo. Ninguém a viu se sentar no banco de veludo vermelho, desgastado por anos de uso. Ninguém a viu abrir a tampa com cuidado, quase com reverência. Revelando as teclas de marfim amareladas pelo tempo, Ana colocou as mãos sobre as teclas. Estavam frias. Ninguém as tocava há 8 anos. Respirou fundo. O estúdio cheirava a livros antigos e madeira envernizada. A silêncio. A tempo detido. E então, Ana rompeu esse silêncio. Os primeiros acordes de Luar de Beethoven invadiram o estúdio. Suaves, lentos, como água caindo sobre pedras.
O som ecoava nas paredes forradas de livros, criando uma atmosfera quase sagrada. Ana havia estudado piano durante 10 anos quando jovem. Dos 8 aos 18, havia sonhado em ser concertista. Mas a vida, como costuma acontecer, tinha outros planos. Sua mãe adoeceu, o dinheiro acabou, as aulas terminaram. E o sonho foi guardado em uma gaveta, junto com as partituras que nunca mais voltou a abrir. Mas os dedos não esquecem, não completamente. Luar de Beethoven. Beethoven. Sonata número 14. A peça que todo estudante de piano aprende. A peça que parte corações, mesmo quando mal tocada. Ana tocou devagar, com erros, com pausas, mas tocou. E então ouviu algo atrás dela, um soluço. Ana parou de tocar imediatamente. Virou-se. Eduardo estava ali, de pé na entrada do estúdio, amparado no batente da porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Não dizia nada, apenas chorava, como se algo dentro dele, algo que levava anos adormecido, acabasse de despertar por um segundo. Ana levantou-se rápido, assustada. Maestro, o senhor está bem? Mas Eduardo não respondeu, apenas olhava para o piano e chorava. Se esta história está tocando algo aí dentro, algo que talvez você não soubesse que ainda existia, não a deixe passar. Às vezes, precisamos que alguém nos lembre que os milagres nem sempre são grandes. Às vezes, são apenas uma canção. E se você quiser que continuemos contando histórias que te façam sentir que a humanidade ainda existe, pode nos apoiar com um super valeu. Não é obrigatório, mas se fizer isso, saberemos que isto importa. Ana ajudou Eduardo a voltar para sua cadeira. Trouxe-lhe água. Secou-lhe as lágrimas com um lenço, mas não perguntou nada, porque sabia que Eduardo não tinha respostas. Apenas tinha emoções que seu cérebro já não podia explicar. Naquela noite, Ana abriu um caderno velho que tinha em sua bolsa. Um caderno de capas azuis que havia comprado anos atrás para anotar receitas. Mas agora o usaria para algo diferente. Na primeira página escreveu: Dia 1, Luar de Beethoven. Chorou 4 minutos. Não falou, mas sentiu algo. E assim começou tudo. Ana começou a chegar todos os dias 1 hora antes, 6 da manhã, quando a casa ainda estava em silêncio, quando ninguém mais estava acordado. Sentava-se frente ao piano e tocava. Nem sempre Luar de Beethoven. Às vezes tocava noturnos de Chopin, às vezes tocava prelúdios de Bach, às vezes tocava peças que nem sequer sabia que ainda recordava. E Eduardo, de alguma forma, sempre aparecia. Às vezes ficava na entrada, escutando. Às vezes se aproximava e se sentava em uma cadeira ao lado do piano. Às vezes fechava os olhos e movia os dedos no ar, como se ele também estivesse tocando, como se suas mãos recordassem algo que sua mente havia esquecido. Ana documentava tudo, cada reação, cada lágrima, cada murmúrio. Dia 15. Beethoven. Sonata patética. Moveu os dedos durante 2 minutos. Disse uma palavra. Linda. Dia 22. Chopin. Noturno em mi bemol maior. Fechou os olhos. Sorriu. Primeiro sorriso em 3 semanas. Segundo a enfermeira. Dia 34. Bach. Prelúdio em dó maior. Disse o nome. Sofia. A enfermeira diz que era sua esposa. Morreu há 12 anos. Ricardo não sabia nada disto. Continuava chegando em casa tarde, beijando a testa de seu avô sem obter nenhuma resposta, e saindo cedo no dia seguinte. A rotina de um homem ocupado que amava, mas não tinha tempo. Mas então, algo mudou. Uma tarde, Ricardo chegou em casa às 6. Algo incomum. Tinha uma reunião cancelada. Entrou na sala e procurou por Ana. Como ele esteve hoje? Perguntou. Como sempre. Tranquilo, respondeu Ana. Comeu bem, dormiu sua siesta. Ricardo assentiu. Mas então, algo o fez parar. Meu avô. Tem falado ultimamente? Ana olhou para ele, cautelosa.
Às vezes diz palavras soltas. Que tipo de palavras? Ana hesitou. Nomes, lugares, coisas do passado. Ricardo franziu a testa. E isso é normal? Ana escolheu suas palavras com cuidado. Em pacientes com demência. A música às vezes ativa memórias. É um fenômeno documentado. Música? Perguntou Ricardo. Que música? Ana engoliu em seco. Eu, às vezes, coloco música clássica para ele. Pensei que poderia acalmá-lo. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. Ricardo a observou por um longo momento. Então assentiu. Está bem. Se o ajuda, pode continuar. E Ana respirou de novo. Mas naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Algo na conversa o inquietava. Música. Seu avô havia sido músico. Óbvio que a música faria algo nele. Porque ninguém havia pensado nisso antes. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu fazer algo que não fazia desde fazia meses. Chegar cedo em casa, muito cedo, 6:30 da manhã. Ricardo abriu a porta principal com cuidado, sem fazer barulho. A casa estava em silêncio. Mas então, ouviu algo. Algo que não deveria estar ali. Piano. Alguém estava tocando piano. Ricardo caminhou devagar em direção ao estúdio, com o coração batendo mais rápido do que deveria, porque naquela casa ninguém tocava piano. Ninguém, exceto a porta do estúdio estava entreaberta. Ricardo aproximou-se e olhou para dentro. Ana estava sentada frente ao piano, tocando. Seus dedos se moviam com uma graça que Ricardo não esperava. Não era perfeita, mas era real. Era música. E ao lado do piano, em uma cadeira, estava seu avô, com os olhos fechados, movendo os dedos no ar, como se estivesse tocando junto com ela. Ricardo ficou paralisado, porque fazia 8 anos que não via seu avô fazer isso. 8 anos. Ana terminou a peça. Silêncio. Então Eduardo abriu os olhos, olhou para Ana e disse algo que Ricardo escutou perfeitamente da porta. Minha esposa tocava essa canção. Ana sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu sei, maestro. Era o Noturno número 2, Chopin, a favorita dela. Eduardo assentiu, como se, por um momento, recordasse, como se, por um segundo, voltasse a ser ele mesmo. E então, o momento passou, e Eduardo voltou à névoa, mas Ricardo o tinha visto, o tinha escutado, e soube que algo estava acontecendo, algo que ele não entendia, mas que não podia ignorar. Ricardo esperou que Ana saísse do estúdio. Não queria interromper, não queria romper o que acabara de presenciar. Então, ficou ali, escondido atrás da porta, se sentindo como um intruso em sua própria casa. Quando Ana finalmente saiu, levando Eduardo de volta ao seu quarto para o café da manhã, Ricardo entrou no estúdio. O piano ainda estava aberto, as teclas ainda estavam mornas. E sobre a estante, uma partitura velha, amarelada, com anotações à mão em tinta azul. Ricardo a pegou com cuidado. Era Luar de Beethoven. E na margem superior, com letra perfeita, dizia: Para Sofia, dezembro de 1978. Com todo o meu amor, Eduardo. Ricardo fechou os olhos. Sua avó Sofia tinha morrido havia 12 anos. Câncer. Rápido. Doloroso. Seu avô nunca mais foi o mesmo depois disso. Deixou de dar aulas 1 ano depois. Deixou de tocar 2 anos depois. E 3 anos depois, a demência chegou como um ladrão na noite. Mas essa partitura tinha sido tocada recentemente. Ricardo podia ver. As manchas de lágrimas eram frescas. Não de 12 anos atrás, de minutos atrás. Algo dentro de Ricardo se quebrou naquele momento, porque se deu conta de algo terrível. Seu avô ainda amava, ainda sentia, ainda recordava, ainda que fosse por segundos. E Ricardo tinha estado tão ocupado construindo impérios que não tinha se dado conta. Naquela tarde, Ricardo cancelou todas as suas reuniões. Algo que nunca fazia.
e ficou em casa, observando, esperando, tentando entender. Ana seguia com a rotina normal, café da manhã, medicamentos, passeio pelo jardim. Mas Ricardo notava coisas agora, pequenas coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Ana falava com Eduardo, não como se fosse uma criança, não como se fosse um enfermo, mas como se fosse um maestro, com respeito, com dignidade. A forma como Eduardo a olhava às vezes, como se em algum canto do seu cérebro confuso soubesse que ela era diferente, que ela entendia algo que ninguém mais entendia. E a forma como Ana tocava seu braço quando Eduardo se perdia em seus pensamentos, suave, presente, como dizendo, estou aqui, não está sozinho. Ao final do dia, quando Ana estava prestes a ir embora, Ricardo a deteve. Preciso falar com você. Ana se enrijeceu, como se soubesse que este momento chegaria. Se sentaram na sala, o mesmo lugar onde Ricardo a tinha entrevistado semanas atrás, mas agora tudo era diferente. Eu a vi esta manhã, disse Ricardo sem rodeios, tocando piano, com meu avô. Ana não disse nada, apenas esperou. Há quanto tempo está fazendo isso? Ana hesitou. Então respondeu com voz firme, 43 dias. Ricardo piscou. 43 dias? Todos os dias? Ana assentiu. Chego uma hora antes, às 6. Toco durante 45 minutos. Ele sempre aparece. Não sei como, mas sempre o faz. E por que não me disse? Porque pensei que me despediria. Por que eu a demitiria? Ana o olhou diretamente. Porque não me paga para tocar piano, me paga para cuidar do seu avô. E tecnicamente estou usando seu piano sem permissão, chegando antes do meu horário sem cobrar horas extras, fazendo algo que não está no meu contrato. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou, por que faz isso? Ana baixou o olhar. Porque meu pai tinha Alzheimer. E quando já não me reconhecia, quando já não sabia meu nome, eu lhe cantava canções de quando eu era menina. E por um segundo, por um maldito segundo, seus olhos se iluminavam, como se algo dentro dele recordasse. Não me recordava a mim, mas recordava a canção. E isso era suficiente. Sua voz se quebrou um pouco no final. Ricardo viu lágrimas em seus olhos, mas Ana não as deixou cair. Quando vi a fotografia do seu avô na Sala São Paulo, continuou Ana, quando soube que ele tinha sido pianista, soube que tinha que tentar, porque talvez, só talvez, a música pudesse alcançá-lo onde as palavras já não podem. Ricardo sentiu algo apertando sua garganta. E funciona? Ana tirou algo da sua bolsa, um caderno azul, de capas gastas. Colocou-o sobre a mesa. Leia, disse simplesmente. Ricardo abriu o caderno e começou a ler. Dia 1, Luar de Beethoven. Chorou 4 minutos. Não falou, mas sentiu algo. Dia 7, Beethoven, Sonata Patética. Moveu as mãos, como se tocasse comigo. Dia 15, primeiras palavras. Linda. Dia 22, primeiro sorriso em semanas. Dia 34, disse o nome de sua esposa, Sofia. Dia 40, hoje me olhou e disse, obrigado, página após página. 43 dias documentados com precisão de cientista e coração de artista. Cada peça musical, cada reação, cada pequeno milagre. Ricardo terminou de ler e fechou o caderno devagar. Não confiava na sua voz para falar. Eu sei que não é uma cura, disse Ana, rompendo o silêncio. Sei que a demência não se detém com Chopin. Mas, Sr. Albuquerque, seu avô está aí dentro. Talvez não o tempo todo, talvez só por segundos, mas está aí e merece que alguém o busque. O que você faria se descobrisse que alguém está cuidando do seu familiar de uma forma que você nunca pensou ser possível? Se descobrisse que uma desconhecida está fazendo o que você, com todo o seu dinheiro e poder, não soube fazer, você sentiria gratidão ou sentiria vergonha? Não minta.
A vergonha dói mais do que qualquer fracasso. Ricardo tomou o ar, então perguntou: do que precisa? Ana piscou, confusa. Perdão? Do que precisa para continuar fazendo isso? Um afinador de pianos? Partituras novas? Melhor iluminação no estúdio? Diga-me do que precisa e terá amanhã. Ana o olhou como se não pudesse acreditar no que estava escutando. Não vai me despedir? Não era uma pergunta, mas Ricardo respondeu de qualquer forma. Despedi-la seria a coisa mais estúpida que eu faria na minha vida. E eu já fiz muitas estupidezes, acredite, mas esta não será uma delas. Ana deixou escapar um suspiro que parecia estar contendo durante semanas. Há algo mais, disse Ricardo. Quero estar presente. Amanhã, quando tocar, quero ver. Ana assentiu. Está bem, mas tem que ficar quieto e em silêncio. Se ele ouvir, se distrair, o momento se rompe. Entendido? E assim foi como Ricardo Albuquerque, CEO de uma construtora com projetos em todo o país, começou a acordar às 5:30 da manhã para escutar sua funcionária tocar piano para seu avô. Na primeira manhã que Ricardo esteve presente, sentou-se no canto mais escuro do estúdio, quase escondido atrás de uma estante. Ana entrou às 6 em ponto, como sempre. Sentou-se frente ao piano, respirou fundo e começou a tocar. Hoje era o noturno número 2 de Chopin, a peça que Sofia amava. E tal como Ana tinha dito, Eduardo apareceu. Ninguém o chamou, ninguém foi buscá-lo. Mas lá estava ele, caminhando devagar desde seu quarto, apoiado no corrimão, com os olhos fixos no piano, como se fosse um farol em meio à neblina. Ricardo Albuquerque conteve a respiração. Eduardo Albuquerque sentou-se na cadeira ao lado do piano. Fechou os olhos e começou a mover os dedos no ar, não ao acaso, não sem sentido, mas seguindo a melodia, tocando as notas que Ana Oliveira estava tocando, como se suas mãos recordassem algo que sua mente havia esquecido. E então Ricardo viu algo que o partiu em dois, uma lágrima, descendo pelo rosto enrugado de seu avô, devagar, silenciosa. Eduardo estava chorando, não de tristeza, não de confusão, mas de algo mais profundo, algo que não tinha palavras, apenas música. Quando Ana terminou de tocar, houve silêncio. Eduardo abriu os olhos, olhou para Ana e disse, com voz clara, Sofia, minha Sofia. Não estava falando com Ana, estava falando com a lembrança, com o fantasma de sua esposa que vivia naquelas notas. Ana pegou a mão de Eduardo com suavidade. Ela está aqui, maestro, na música, sempre está aqui. Eduardo assentiu e por um momento, Ricardo viu seu avô sorrir. Um sorriso pequeno, roto, mas real. Logo, o momento passou e Eduardo voltou à névoa. Mas Ricardo o havia visto seu avô retornar. Ainda que por um instante, naquela noite, Ricardo não conseguiu trabalhar. Sentou-se em seu escritório, olhando a cidade por la janela. Com o caderno azul de Ana em suas mãos. 43 dias. 43 dias de Ana chegando cedo, sem cobrar, sem pedir nada em troca, fazendo o que o amor faz quando ninguém está olhando. E Ricardo, com toda a sua fortuna, com todos os seus edifícios e contratos, não havia feito nada, só havia estado ausente, ocupado, convencido de que o dinheiro era suficiente para cuidar de alguém, mas não era, nunca foi. No dia seguinte, Ricardo fez 3 coisas. Primeiro, chamou o melhor afinador de pianos da cidade e lhe pagou o triple para que viesse naquele mesmo dia. O Essenfelder não era afinado havia 8 anos. Isso ia mudar. Segundo, foi a uma livraria especializada em música e comprou todas as partituras das peças que Sofia costumava tocar. Luar de Beethoven, Noturnos de Chopin, Prelúdios de Bach, as Gimnopédies de Satie, tudo. E terceiro, e isto foi o mais difícil, Ricardo sentou-se com Ana e lhe disse algo que nunca pensou que diria. Ensine-me. Perdão? Perguntou Ana.
Ensine-me a tocar piano. Não tenho que ser bom. Só quero poder tocar algo para ele, ainda que seja uma canção, ainda que seja mal. Quero que saiba que estou tentando. Ana o mirou por um longo momento. Logo sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Está bem, mas lhe advirto, vai ser frustrante. Vai doer os dedos e vai soar horrível no princípio. Não me importa. Por que agora? Perguntou Ana. Por que depois de todos esses anos? Ricardo escolheu suas palavras com cuidado. Porque ele me criou. Quando meus pais morreram, eu tinha 8 anos. E ele deixou sua carreira, deixou seus concertos e me criou sozinho. Tocava piano em bares nos fins de semana para pagar minha escola. E quando lhe disse que queria estudar engenharia em lugar de música, via decepção em seus olhos, mas nunca disse nada. Só me apoiou. Ricardo fez uma pausa com a voz embargada. E eu nunca aprendi, nunca lhe dei isso. Foi sua única decepção. E agora talvez seja tarde demais. Mas tenho que tentar. Ana pôs uma mão sobre o ombro de Ricardo. Nunca é tarde, Ricardo, nunca. E assim começou algo estranho. Todas as manhãs, às 6, Ana tocava para Eduardo. E todas as tardes, às 7, depois que Eduardo estava dormindo, Ana dava aulas de piano a Ricardo. Ricardo era terrível. Seus dedos eram torpes. Seu ritmo, um desastre. Mas praticava 2 horas todas as noites, como se sua vida dependesse disso. Porque, de certo modo, sim dependia, não sua vida, mas sim sua redenção. Passaram as semanas. O caderno azul de Ana seguia crescendo. Dia 52, dia 61, dia 78. E a cada dia, algo pequeno mudava em Eduardo. Não era uma cura. A demência seguia ali, roubando-lhe pedaços de memória, confundindo-o, arrastando-o a mundos que já não existiam. Mas havia momentos, segundos, onde a música o trazia de volta. Algumas pessoas vão pausar este vídeo aqui, porque já sabem como termina, porque pensam que os milagres não existem. Mas se você ficar, se der uma oportunidade a esta história, talvez entenda que os milagres nem sempre são grandes. Às vezes são só 8 notas. E se você quiser apoiar histórias que te recordam que a humanidade ainda existe, pode deixar um super thanks. Não tem que fazê-lo, mas se o fizer, saberemos que isto significa algo para você também. Ricardo mudou sua vida completa naqueles meses. Começou a trabalhar desde casa 3 dias por semana. Delegou responsabilidades que nunca pensou que poderia delegar. E pela primeira vez em 20 anos, chegava em casa antes das 8 da noite. Não só para praticar piano, mas para estar presente, para jantar com seu avô, ainda que Eduardo não soubesse quem era, para sentar-se com ele no jardim, em silêncio, só acompanhando-o, para aprender que o amor nem sempre precisa palavras. Ana notou a mudança. E uma tarde, enquanto recolhia as xícaras de chá depois do almoço, disse a Ricardo algo que ele nunca esqueceria. Seu avô não sabe quem é você, Ricardo, mas sabe que você está aqui. E isso importa mais do que você crê. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como sabe? Ana sorriu. Porque quando você chega, ele sorri. Não sei se é consciente, mas o faz. Como se algo dentro dele reconhecesse que já não está sozinho. 3 meses depois que Ana começara a tocar piano para Eduardo, algo extraordinário aconteceu. Era um sábado pela manhã. Ricardo havia cancelado uma viagem de negócios para a Colômbia, algo que lhe custaria milhões, mas já não lhe importava. Os milhões podiam esperar. Seu avô não. Ana tocou naquela manhã como sempre, Luar de Beethoven, a peça com a que tudo havia começado. Eduardo estava sentado em sua cadeira, com os olhos fechados, movendo os dedos no ar. Mas desta vez, algo foi diferente. Quando Ana terminou a peça, Eduardo não voltou à névoa de imediato. Ficou ali, com os olhos fechados,
com as mãos ainda suspensas no ar, como se estivesse segurando algo invisível. E então, devagar, muito devagar, Eduardo se levantou. Ana e Ricardo se miraram, alarmados. Eduardo nunca se levantava sozinho, sempre necessitava ajuda, mas agora estava de pé, caminhando, passo a passo, rumo ao piano. Ana se levantou rápido, deixando-lhe espaço. Eduardo se aproximou do piano como se estivesse caminhando em um sonho. Estendeu a mão, tocou as teclas com um dedo, suave, tremoroso. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Ricardo se sentou em frente ao piano, colocou ambas as mãos sobre as teclas e tocou. Não a peça inteira, não perfeitamente, mas tocou 8 notas, lentas, tremorosas, mas inconfundíveis. As primeiras 8 notas de Luar de Beethoven, pela primeira vez em 8 anos. Ricardo ficou paralisado. Não conseguia respirar, não conseguia se mover, só conseguia olhar, com lágrimas caindo pelo rosto, enquanto seu avô, o homem que havia esquecido o próprio nome, tocava piano de novo. Ana tinha uma mão sobre a boca, contendo um soluço. Ricardo tocou as 8 notas, e então parou. Olhou para as mãos como se não as reconhecesse, como se não entendesse como tinham feito aquilo. E então, com voz rouca, disse algo que Ricardo gravou em sua memória para sempre. Beatriz. Onde está Beatriz? Ricardo não estava falando com Ana, não estava falando com Ricardo, estava falando com o passado, com o fantasma de sua esposa, que havia amado por 50 anos. Ela está aqui, maestro, disse Ana com voz embargada. Na música, sempre esteve aqui. Ricardo assentiu, como se aquilo fizesse sentido, como se aquilo fosse suficiente. E então, o momento passou. Ricardo voltou à confusão. Olhou ao redor, desorientado. Onde estou? Perguntou. Em casa, maestro, respondeu Ana, guiando-o de volta à sua cadeira. Está em casa. Mas Ricardo não conseguia se mover. Seguia ali, de pé, com o coração despedaçado e recomposto ao mesmo tempo, porque acabava de presenciar um milagre, não do tipo que os médicos reconhecem, não do tipo que se publica em revistas científicas, mas do tipo que só o amor pode criar. Naquela tarde, Ricardo fez algo que nunca havia feito em sua vida adulta. Chorou, não só umas lágrimas, mas um choro completo, sentado em seu escritório, com a porta fechada, chorando como uma criança, porque se deu conta de algo devastador. Havia passado 52 anos de sua vida perseguindo coisas, prédios, contratos, dinheiro, poder, coisas que pensava que importavam, coisas que lhe dariam valor, coisas que demonstrariam que valia a pena o sacrifício que seu avô havia feito por ele. Mas nada daquilo importava, nunca importou. A única coisa que importava estava naquele caderno azul. 89 dias de Ana chegando cedo. 89 dias de amor silencioso. 89 dias de alguém vendo seu avô não como um doente, mas como um maestro. E Ricardo, com todo o seu dinheiro, não havia visto aquilo. Havia necessitado que uma desconhecida lhe mostrasse. Naquela noite, Ricardo pediu a Ana que ficasse depois de seu turno. Eles tinham que conversar. Se sentaram no estúdio, junto ao piano que agora estava aberto, afinado, vivo de novo. Quero aumentar seu salário, disse Ricardo. Ao triplo. Ana piscou. Ricardo Albuquerque, não é necessário. Sim, é. Você está fazendo algo que ninguém mais poderia fazer, algo que eu deveria ter feito há anos, e merece ser compensada. Ana negou com a cabeça. Não faço isto por dinheiro. Eu sei. Por isso é que merece mais. Houve um silêncio. Então Ana perguntou, posso pedir-lhe algo em lugar do aumento? O que seja. Ana respirou fundo. Quero que siga vindo, todas as manhãs. Quero que esteja presente quando toco, porque ele não o reconhece com os olhos, mas o reconhece com a alma.
E acredito que isso está o sanando tanto quanto a ele. Ricardo sentiu que algo se quebrava dentro de seu peito, no bom sentido. Trato feito. As semanas seguiram passando. Ricardo não voltou a tocar o piano depois daquele dia, mas Ricardo sabia que não importava. Havia acontecido uma vez, e isso era suficiente. Era a prova de que algo dentro de seu avô seguia vivo, seguia sentindo, seguia recordando. Dia sem, Ana documentou aquele dia com mais detalhe que qualquer outro. Hoje, quando terminei de tocar, o maestro Eduardo abriu os olhos e me olhou diretamente, não com a confusão habitual, mas com clareza, por 3 segundos. 3 segundos de lucidez total, e disse: "Obrigado por não me esquecer." Logo, a névoa voltou, mas esses 3 segundos foram suficientes. Ricardo leu essa entrada naquela noite e soube que tinha que fazer algo mais, algo grande. No dia seguinte, Ricardo chamou um neurologista amigo seu, o Dr. Ferreira, um dos melhores especialistas em demência de toda a América Latina. "Preciso que venha à minha casa", disse Ricardo. "Tenho que lhe mostrar algo." O Dr. Ferreira chegou 2 dias depois. Ricardo lhe explicou tudo. Os 89 dias de Ana, as reações de Ricardo, as 8 notas que tocou depois de 8 anos. O doutor escutou com ceticismo profissional, mas aceitou ficar uma manhã para observar. Às 6 da manhã do dia seguinte, o Dr. Ferreira estava sentado no rincão do estúdio, junto a Ricardo. Ana entrou, como sempre, se sentou em frente ao piano e começou a tocar Chopin, noturno em mi bemol maior. E como sempre, Ricardo apareceu, caminhando devagar, sentando-se em sua cadeira, fechando os olhos, movendo os dedos no ar. O Dr. Ferreira observava com atenção clínica, mas Ricardo viu o momento exato em que o ceticismo se converteu em assombro. Foi quando Ricardo, com os olhos ainda fechados, começou a murmurar algo. "Beatriz, minha Beatriz, te amo." Palavras claras, coerentes, cheias de emoção. Quando a sessão terminou, o Dr. Ferreira ficou em silêncio por um largo momento. Logo disse algo que Ricardo nunca esperou escutar de um cientista. "Isto não deveria ser possível." "O que quer dizer?" O Dr. Ferreira tirou os óculos e os limpou devagar, como se necessitasse tempo para processar o que acabava de ver. "A demência vascular destrói conexões neuronais. É irreversível. Mas há algo fascinante. A memória musical se armazena em uma parte diferente do cérebro, e em alguns casos, muito raros. Essa parte pode permanecer intacta, inclusive quando todo o demais está destruído. O que acabo de ver é um fenômeno documentado na literatura médica, mas é extremamente raro, e nunca o havia visto em pessoa." O doutor olhou para Ana, que estava servindo chá para Ricardo na cozinha. "Essa mulher não só está tocando piano, está acessando a única parte do cérebro de seu avô que ainda funciona. Está usando a música como uma ponte para memórias que de outra forma estariam perdidas para sempre." "E as palavras?" perguntou Ricardo. "As frases completas?" O doutor assentiu. "A música ativa emoções. E as emoções, às vezes, podem ativar linguagem. Não é permanente, mas por esses segundos, seu avô está realmente aqui, realmente presente." Ricardo sentiu calafrios. Há forma de fazer isto em outros pacientes? O doutor ficou pensando. Deveria haver. Se isto funciona com seu avô, poderia funcionar com outros, mas necessitaríamos protocolo, documentação, estudos. "Eu o financiarei", disse Ricardo sem duvidar. "Tudo o que necessite. Hospitais, equipe, pessoal, seja como for." E assim, naquele estúdio, junto a um piano que permanecia em silêncio por 8 anos, nasceu algo que mudaria a vida de centenas de pessoas. Mas Ricardo ainda tinha algo mais a fazer, algo pessoal. Se você não sentiu nada com o que acabou de ouvir, se a sua pele não se arrepiou quando aquele homem tocou piano depois de 8 anos,
Então, precisa revisar se ainda tem alma, porque isso não é apenas uma história. É uma prova de que o amor pode alcançar lugares onde a medicina se rende. E se você acha que alguém mais precisa ouvir isso, compartilhe, porque há milhões de famílias lutando contra a demência e merecem saber que ainda há esperança. Ricardo praticou durante 6 meses, todas as noites, 2 horas, às vezes 3. Seus dedos sangraram no início, suas mãos doíam, mas ele não parou, porque tinha uma meta, uma canção, uma única canção que queria poder tocar para seu avô, Luar de Beethoven, a canção que Eduardo havia dedicado a Sofia, a canção que Ana havia tocado naquele primeiro dia, a canção que havia despertado algo em seu avô, algo que todos acreditavam morto. Ana foi paciente, mais paciente do que Ricardo merecia. O corrigia sem julgar, o incentivava quando ele queria desistir. E lentamente, muito lentamente, Ricardo aprendeu. Não seria perfeito, mas seria real. E era isso o que importava. Dia 147. Esse foi o dia que Ricardo escolheu. Naquela manhã, Ricardo pediu a Ana que não tocasse, que apenas se sentasse com Eduardo, que o acompanhasse, porque hoje ele tocaria. Ricardo se sentou frente ao piano. Suas mãos tremiam. Seu coração batia como se estivesse prestes a fazer a apresentação mais importante de sua vida e, de certo modo, era. Respirou fundo, pôs os dedos sobre as teclas e começou a tocar. Luar de Beethoven. Não era perfeito, cometeu erros, se esqueceu de notas. O ritmo não era exato, mas tocou com todo o seu coração, com toda a alma que havia esquecido que tinha. E Eduardo, sentado em sua cadeira, abriu os olhos, não com confusão, não com medo, mas com algo que parecia reconhecimento. Ricardo seguiu tocando, com lágrimas caindo sobre as teclas, porque isso não era só música, era um pedido de desculpas, era um obrigado, era tudo o que nunca soube como dizer com palavras. Quando terminou, houve silêncio, e então Eduardo falou, com voz clara, mais clara do que tinha sido em anos: "Você toca bem, meu filho." Ricardo se congelou. Filho. Seu avô o havia chamado de filho. Ele não sabia se Eduardo realmente o reconhecia. Não sabia se era um momento de lucidez ou só uma palavra ao acaso. Mas não importava, porque naquele momento, Ricardo sentiu algo que não sentia desde que tinha 8 anos e seus pais morreram. Sentiu que tinha um lar. Ana chorava em silêncio em sua cadeira, porque sabia exatamente o que aquele momento significava. Não só para Eduardo, mas para Ricardo, para o menino que havia crescido rápido demais, para o homem que havia esquecido como ser humano. Ricardo se levantou do piano, se ajoelhou frente ao seu avô, tomou suas mãos enrugadas entre as suas. Obrigado, vô, por tudo, por me criar, por me amar, por me ensinar que o valor não está no que você constrói, mas em quem você ama. Eduardo não respondeu. Talvez não tenha entendido as palavras, mas apertou as mãos de Ricardo com uma força que não deveria ter. E naquele silêncio, naquele aperto de mãos, Ricardo recebeu o perdão que não sabia que precisava. O perdão pelos anos ausentes, pelos aniversários perdidos, pelas conversas que nunca tiveram, pelo piano que nunca aprendeu quando seu avô ainda podia ensiná-lo. Tudo perdoado, em 8 notas mal tocadas, em um filho que finalmente voltou para casa. Os meses seguintes foram diferentes. Ricardo reduziu sua carga de trabalho em 50%. Nomeou um co-CEO, algo que os acionistas não entenderam, algo que a imprensa de negócios criticou. Mas Ricardo não se importava mais com o que os outros pensavam, porque havia descoberto algo que nenhum prédio podia lhe dar: propósito. Todas as manhãs, às 6, Ricardo estava no estúdio. Às vezes, Ana tocava. Às vezes, Ricardo tocava. Às vezes, tocavam juntos.
em um dueto imperfeito, mas bonito, e Eduardo sempre aparecia, sempre, como se a música fosse um ímã que puxava sua alma de volta à realidade, ainda que fosse por minutos. Ana seguia documentando tudo em seu caderno azul, mas agora tinha ajuda. Ricardo havia contratado uma equipe de pesquisa, neurólogos, musicoterapeutas, psicólogos especializados em demência, e juntos criaram algo que ninguém havia feito antes. Um protocolo de musicoterapia especificamente desenhado para pacientes com demência, baseado no caderno de Ana, em seus 89 dias de observações, nas reações de Eduardo, na ciência por trás do fenômeno que o Dr. Ramírez havia presenciado. O chamaram de Protocolo Ernesto, em homenagem ao homem que, sem saber, havia se tornado o paciente zero de algo revolucionário. Ricardo investiu 10 milhões de reais do seu próprio dinheiro no projeto. Comprou instrumentos, contratou pessoal, alugou um espaço em um hospital e começou a oferecer musicoterapia gratuita para 200 pacientes com demência por ano. Ana foi nomeada diretora de musicoterapia. Seu salário foi multiplicado por 5, mas, mais importante que isso, sua história. A história de seu pai. A história de todas as noites que lhe cantou enquanto ele esquecia seu nome. Finalmente tinha um propósito. Não tinha sido em vão. Nada disso tinha sido em vão. O primeiro paciente que trataram depois de Eduardo foi uma senhora de 74 anos, chamada Beatriz. Alzheimer avançado. Não reconhecia sua família há 2 anos. Ana tocou para ela durante 3 meses. E um dia, enquanto soava La Vie en Rose, Beatriz abriu os olhos e disse o nome de sua filha, pela primeira vez em 2 anos. Sua filha chorou tanto que tiveram que interromper a sessão, mas eram lágrimas de gratidão, de esperança, de algo que acreditava perdido para sempre. E assim, um por um, paciente por paciente, o protocolo Ernesto começou a mudar vidas. Não era uma cura, nunca seria uma cura. A demência seguia sendo demência, degenerativa, irreversível, devastadora, mas agora as famílias tinham algo mais que dor, tinham momentos, segundos de lucidez, palavras que acreditavam que nunca mais voltariam a escutar, sorrisos que pensavam que tinham visto pela última vez. E para alguém que está vendo um ente querido desaparecer lentamente, esses segundos são tudo. Essa história não deveria existir, não deveria ser necessária, porque deveríamos estar investindo mais em pesquisa sobre demência. Deveríamos estar tratando melhor nossos idosos. Deveríamos estar valorizando mais as pessoas que cuidam deles. Mas enquanto isso não acontecer, histórias como esta são um lembrete de que a esperança ainda existe. E se você quiser apoiar este tipo de conteúdo, conteúdo que não só entretém, mas que inspira, pode nos deixar um super valeu. Cada apoio nos ajuda a continuar contando as histórias que outros ignoram. 2 anos depois que Ana começou a tocar piano para Eduardo, o caderno azul tinha 743 anotações. 743 dias de música, de amor, de não desistir. Eduardo continuava vivo, mas a demência tinha avançado. Já não se levantava sozinho, já não caminhava, passava a maior parte do dia dormindo, mas quando Ana tocava, ele ainda abria os olhos, ainda movia os dedos, ainda, de vez em quando, sussurrava um nome, Sofia. Numa manhã de outubro, Ana chegou ao estúdio como sempre, às 6 em ponto. Ricardo já estava lá, sentado em sua cadeira habitual, mas seu rosto estava diferente, mais cansado, mais triste. Está piorando, disse Ricardo, sem preâmbulos. Ana assentiu, ela sabia, todos sabiam. Quanto tempo os médicos dão a ele? Ricardo engoliu em seco. Semanas, talvez um mês. O silêncio encheu a sala. O tipo de silêncio que dói. Quer que eu continue tocando? Perguntou Ana,
com voz suave. Ricardo a olhou com olhos cheios de lágrimas. Por favor. E assim, Ana tocou, todos os dias. Mesmo quando Eduardo já não abria os olhos, mesmo quando já não movia os dedos, mesmo quando os médicos disseram que provavelmente já não escutava nada. Porque Ana sabia algo que os médicos não sabiam. Sabia que a música não entra só pelos ouvidos, entra pela alma. Eduardo morreu numa quinta-feira de manhã, às 7h20 de outubro. O céu estava cinza lá fora, como se o mundo soubesse que algo importante estava terminando. Ana tocava Luar de Beethoven no piano do estúdio, as mesmas notas que havia tocado 762 dias antes. O círculo se fechava. Ricardo segurava a mão do seu avô. Sentiu o momento exato em que o pulso parou, em que a respiração se foi, em que Eduardo deixou de estar ali. Mas Ana continuou tocando. Terminou a peça, todas as notas, até a última, porque Eduardo merecia isso. Merecia partir com música. Quando o último acorde se desvaneceu no ar, houve silêncio. O tipo de silêncio que é definitivo. O tipo de silêncio que diz que algo belo acaba de terminar. Ricardo chorou em silêncio, com a mão do seu avô ainda entre as suas, e pela primeira vez na sua vida, não sentiu que havia chegado tarde, não sentiu que havia falhado, porque desta vez ele esteve presente. Ana fechou o caderno azul. Na última página escreveu: Dia 762. Hoje toquei Luar de Beethoven pela última vez. Não abriu os olhos, mas sorriu. Tenho certeza de que sorriu. E sei que Sofia o estava esperando do outro lado, com música. Descanse, maestro. Sua sinfonia está completa. O funeral foi pequeno, íntimo, apenas família próxima e alguns ex-alunos do conservatório. Mas no final, uma mulher mais velha se aproximou de Ricardo. Devia ter uns 80 anos, cabelo branco, olhos amáveis. Você é o neto, disse ela, aquele que ele criou. Ricardo assentiu, sem confiar na sua voz. Eu fui aluna do seu avô há 40 anos. Ele mudou a minha vida. Me ensinou que a música não é só técnica, é alma. E quero que saiba algo. A mulher fez uma pausa, com lágrimas nos olhos. Seu avô sempre falava de você. Sempre. Dizia que você era o orgulho dele, que não importava que não tivesse escolhido a música, porque você tinha escolhido construir coisas, construir um futuro, e isso também é arte. Ricardo sentiu que algo se rompia dentro dele, no bom sentido. Obrigado, conseguiu dizer. A mulher apertou a sua mão. Não, obrigado a você, por cuidar dele no final, por não o deixar sozinho. Mas Ricardo sabia a verdade. Ele não tinha cuidado do seu avô. Não realmente. Ana o tinha feito. Ana, com o seu caderno azul e as suas manhãs silenciosas, e o seu amor que não pedia nada em troca. Depois do funeral, Ricardo e Ana se sentaram no estúdio. O piano continuava aberto. As partituras continuavam ali. Mas agora havia um silêncio diferente. O silêncio de algo que terminou. O que vai fazer agora? Perguntou Ricardo. Ana olhou o caderno azul nas suas mãos. Seguir. Há 200 pacientes esperando. 200 famílias que precisam do que tivemos aqui. Ricardo assentiu. Então perguntou algo que havia querido perguntar durante meses. Por que fez isso? Não só com o meu avô. Por que decidiu dedicar a sua vida a isto? Ana fechou os olhos por um momento. Quando respondeu, a sua voz era suave, mas firme. Porque o meu pai morreu sozinho num hospital, confuso, assustado, sem recordar quem era. E eu não estava lá. Estava trabalhando, ganhando dinheiro para pagar as contas do hospital. E quando cheguei, já era tarde. Então jurei que nunca deixaria que isso acontecesse a mais ninguém. Que se pudesse, estaria presente, estaria ali, com música, com amor, com o que fosse necessário. Ricardo sentiu lágrimas correndo pelo seu rosto. Sinto muito.
Ana negou com a cabeça. Não sinta. Seu avô me deu a oportunidade de cumprir essa promessa. E você me deu os recursos para fazê-lo em grande escala. Então, obrigada. Não, disse Ricardo, com voz embargada. Obrigada a você por me ensinar que o sucesso não se mede em edifícios, se mede em momentos, nas 8 notas que o meu avô tocou depois de 8 anos, nos 3 segundos de lucidez que deram esperança a uma família, nas 762 manhãs em que você escolheu estar presente, 3 anos após a morte de Eduardo. A Fundação Maestro Eduardo Albuquerque tinha 5 sedes em São Paulo. Empregava 50 musicoterapeutas. Atendia 500 pacientes com demência ao ano, de forma gratuita. Ana continuava sendo a diretora, mas agora também era coautora de 3 estudos científicos publicados em revistas internacionais. O protocolo Eduardo tinha sido adotado por hospitais em 15 países. E Ricardo continuava tocando piano. Nunca se tornou bom, mas isso não importava, porque uma vez por mês ia ao estúdio da fundação, se sentava frente ao piano e tocava Luar de Beethoven para os pacientes que estavam ali, imperfeito, com erros, mas com toda a alma. E de vez em quando, alguém movia os dedos no ar, alguém sussurrava um nome, alguém sorria. E Ricardo sabia que seu avô estaria orgulhoso, não porque havia construído uma fundação, não porque havia doado milhões, mas porque finalmente havia aprendido a lição que Eduardo passou a vida inteira tentando lhe ensinar, que o valor de uma vida não se mede no que acumulas, se mede no que dás, nos momentos em que escolhes estar presente, no amor que deixas para trás. Você tem 2 opções agora. Pode fechar este vídeo e seguir com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou pode recordar que há alguém na sua vida que está desaparecendo lentamente. Alguém que talvez precise que você esteja presente, que você veja, que você escute. Não amanhã, hoje, porque o tempo não espera e o Alzheimer não perdoa. Qual vai ser o seu Luar de Beethoven? Que canção você vai tocar antes que seja tarde demais? O caderno azul de Ana Oliveira continua crescendo. Agora são 15 cadernos, um por cada sede da fundação. Milhares de páginas, milhares de histórias, milhares de momentos que a medicina disse que eram impossíveis. Mas Ana sabe algo que os médicos estão começando a entender. A música não cura o Alzheimer, mas pode alcançar a alma. Quando o cérebro já não funciona, pode trazer de volta, ainda que por segundos, a pessoa que amamos. Pode nos dar um último adeus, um último sorriso, uma última palavra. E às vezes, isso é tudo o que precisamos. Um momento, um segundo, uma nota, para saber que ainda estão ali, que ainda nos amam, que nunca nos esqueceram de verdade, só estavam perdidos na neblina, esperando que alguém tocasse a canção certa, a canção que os traria para casa, ainda que fosse pela última vez. E essa canção, mais vezes do que você imagina, está em suas mãos. Você só precisa estar disposto a tocá-la.